A ideia aqui é tão somente comparar forças, força gravitacional e força elétrica, quando a gente está considerando partículas elementares, esses objetos diminutos. A gente vai perceber que a força gravitacional é muito menor do que a força elétrica, de forma que quando a gente analisa o átomo de hidrogênio ou átomos, a gente simplesmente despreza as forças gravitacionais. Vamos considerar aqui o primeiro caso. Eu tenho dois elétrons, sobre esses elétrons atuam forças, né? Cada um deles. No caso aqui eu tenho uma força elétrica, que é uma força repulsiva, porque eles têm a mesma carga. No entanto, como o elétron tem uma massa, vamos escrever ME para a massa do elétron, esse também tem uma massa ME, sobre esse elétron atua uma força gravitacional, e essa força gravitacional é uma força atrativa, de forma que eu tenho também aqui Fg. Não fiz em escala. Eu quis apenas desenhar a força. E aqui também eu tenho uma força gravitacional Fg. Agora, tanto a força elétrica quanto a força gravitacional, elas variam com o inverso do quadrado da distância. Se essa aqui é uma distância d, então eu posso escrever para a força elétrica que Fe é igual... Agora eu vou escrever só o módulo da força, porque nós só vamos comparar módulos, né? De forma que o módulo da força elétrica é igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes... Agora, aqui eu tenho a carga do elétron vezes a carga do elétron, e, portanto, vamos representar a carga do elétron por E, é muito comum isso, E ao quadrado dividido por D ao quadrado. D é a distância entre os dois elétrons. No caso da força gravitacional, agora, de acordo com uma teoria newtoniana, a força gravitacional é igual à constante da gravitação universal, G, vezes a massa de cada uma das partículas, mas temos duas partículas aqui de massas iguais, portanto, a massa do elétron ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Tenho aqui as expressões para os módulos dessas duas forças, né? E nós veremos que não há como equilibrar a força elétrica com a força gravitacional, né? Muito bem, então a questão é a relação entre as forças. Fe dividido por Fg, né? Ora, aqui nós vamos ter como cancelar esse d ao quadrado com esse d ao quadrado quando dividir as forças. Portanto, Fe sobre Fg é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, 4π epsilon zero, vezes a carga do elétron ao quadrado, e agora aqui 1 sobre G vezes ME ao quadrado. O D aqui já se cancelou e, portanto, para eu obter essa relação, e essa relação é um número adimensional, e se eu utilizar o Sistema Internacional de Medidas,
eu não vou ter que me preocupar com a unidade. Então, se utilizarmos, e como vamos fazer, o sistema internacional, o SI, 14πy0 é igual a 9 vezes 10 a 9. Aqui não vou me importar com as unidades, porque se eu utilizar tudo no sistema internacional de medidas, eu não vou me preocupar com as unidades, né? O E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Na verdade, não preciso me preocupar com uma unidade, né? O G no sistema internacional de medidas é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11. Não vou me preocupar com as unidades. É claro que isso aqui é aproximadamente, mas também eu estou aqui calculando ordens de grandeza, né, e vou tomar todas essas grandezas, né, até a primeira casa decimal apenas, né? Finalmente, a massa do elétron, né? A massa do elétron é igual a 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas. É muito pequena a massa do elétron, né? Muito bem, então o que a gente, em princípio, né, deve fazer é agora substituir, né, esses números aqui, né? Então, eu vou obter, a partir desses dados, né, que 1 sobre 4πy0 é igual a 9 vezes 10 a 9, é 1 sobre 4πy0, e ao quadrado é 1,6 ao quadrado vezes 10 a menos 38, 10 a menos 38, porque eu tenho aqui e ao quadrado, e agora aqui embaixo eu considero G é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa do elétron ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, portanto aqui eu posso cancelar com esse 9, né? Então 9 ao quadrado vezes 10 a menos 62. Que coisa pequena, né, a massa do elétron ao quadrado, né? Portanto, a gente pode escrever esta expressão da seguinte forma: 10 a 9 vezes 10 a menos 38 é igual a 10 a menos 29. 10 a menos 29. E aqui eu tenho ainda 1,6 ao quadrado. Embaixo, no denominador, eu tenho 9 vezes 6,7 e aqui eu tenho 10 a menos 73. 10 a menos 73. Ora, resumindo, eu tenho o seguinte: Fe sobre Fg, a relação entre as forças gravitacionais e elétricas, né? Eu tenho, portanto, 1,6 ao quadrado dividido por 9 vezes 6,7 vezes 10 a menos 29 vezes 10 à potência 73, né? Então, o resultado final é 73 menos 29. Então, é igual a 44. Né? Portanto, Fe sobre Fg
é igual a 1,6 ao quadrado, que dá aproximadamente 2,6 sobre 9 vezes 6,7, vezes 10 à potência 44. Veja-se que é um número absurdamente grande. 10 elevado à potência 44. A força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. Isso aqui, esses números aqui na frente não mudam as coisas. Na verdade, se a gente quiser fazer uso só, né, de ordens de grandeza, isso aqui é 10 aproximadamente igual a 10 elevado à potência 43, que é um número absurdamente grande, né? A força elétrica é muito maior do que a força gravitacional e é isso que a gente aprende com esse exemplo, né? A segunda parte é o que muda, né, se for ali um próton ao invés de um elétron, que é essa situação aqui. Bom, a gente já pode perceber que muda muito pouco, né? Muda muito pouco. Mas de qualquer maneira muda, né? Em primeiro lugar, né, muda porque agora aqui eu vou colocar a massa do próton ao quadrado, né? Então, a gente já vai olhar para esta expressão aqui, né? Mas de qualquer maneira vamos olhar o que muda. Em primeiro lugar, nesse caso, as duas forças são atrativas, tanto a força elétrica quanto a força gravitacional. Se eu trocar o próton pelo elétron, as duas forças, a força elétrica e a força gravitacional, são forças atrativas. Agora, o que muda aqui? Na verdade, o que muda é que nesta expressão aqui, né, nessa expressão aqui, eu vou trocar a massa do elétron pela massa do próton. É só isso que muda. Então, a massa do próton ao quadrado, né? Ao quadrado. Consequentemente, né, o que vai ocorrer é que tem um fator aqui que pode ser estimado. Isso porque a massa do próton é aproximadamente, né, 1836 vezes a massa do elétron. Vamos tomar esse valor como sendo igual a 2.000 vezes a massa do elétron, né? Ora, portanto, a massa do próton ao quadrado, que aparece lá, é aproximadamente igual a 4 vezes 10 a 6, 4 milhões, né, de vezes a massa do elétron ao quadrado. Portanto, agora, a força sobre o próton, agora força elétrica, dividido pela força gravitacional, é igual a força sobre o elétron, dividido pela força gravitacional, vezes 1 sobre 4 vezes 10 a 6. Vezes 10 a 6. E esse é o resultado. Portanto, F próton, dividido pela força gravitacional, força elétrica sobre o próton, e a força dividido pela força gravitacional, é igual a 2,6 dividido por 9 vezes 6,7 vezes 10 a 44, e agora dividido por 1 sobre 4, né, vezes 10 a 6. Vezes 10 a 6. Bom, a força elétrica sobre o próton continua sendo muito maior do que a força gravitacional, mas agora o fator não é 10 a 44, 10 a 43, mas não faz muita diferença, né? Porque agora isso aqui eu posso escrever como sendo igual a 2,6 dividido por 9 vezes
6,7 vezes 4, né? Vezes 10 a 38. É um número absurdamente grande ainda, mas é menor do que no caso anterior. Então muda pouco, em resumo.